bem, voltando aí à nossa série de mensagens de 5 minutos, praticamente a gente está terminando essa série falando sobre a importância de nós nos congregarmos, né? Do corpo servir a si mesmo. Como isso é importante, eu já falei vários aspectos de pessoas que muitas vezes caem nessa ilusão das trevas, é isso mesmo, há um engano muito grande de achar que não, eu posso servir a Deus da minha maneira, ou afastado de estar congregado, né? E hoje até, como eu comentei, essa questão tecnológica deixa a pessoa muito bem ligada e informada de mensagens. Eu posso passar o dia inteiro em casa ouvindo mensagem, o que não tem nada de errado, mas nós temos que fazer parte de um corpo, não tenham dúvida disso. Eu não posso fazer parte de um corpo chamado computador e YouTube, né? E a gente lá assistir uma mensagem maravilhosa que nos edifica, isso faz parte também. Mas guarde isso que eu venho conversando com vocês sobre o comprometimento de estarmos congregados e os membros servirem a si mesmo, né? E nós servimos a Deus dessa maneira. Lembra que eu falei sobre Jesus? Jesus em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao outro, várias descrições a respeito desse processo do qual Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Então, uma desses processos está escrito que ele assumiu a natureza de servo. Fazia parte daquele que cumpriria a vontade de Deus, Jesus, ser servo. E ele serviu aos homens. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. E eu faço essa pergunta para você, por que Jesus assume a natureza de servo? Porque ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a minha. Porque eu faço parte de um propósito dele. Eu me disponho, eu me abro, eu me entrego, eu me dou a um propósito que Deus tem daquela visão, daquela congregação, daquele chamado. É isso, gente. Não é maravilhoso? Ele nos chamou para isso. Veja que coisa interessante em Marcos capítulo 3. Eu quero ler essa passagem com você, ela é legal. Veja só o que está escrito aqui em Marcos capítulo 3. Eu vou ler o verso número 31 com você. Preste bem atenção porque está escrito assim. Nisto chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Muita gente estava sentada ao redor e disseram para Jesus, olha, a tua mãe, os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus respondeu, dizendo o seguinte, quem é que é minha mãe e os meus irmãos? Aí veja, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. E aí ele termina com uma frase bem interessante, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Jesus estava desconsiderando a sua família? Não, ele estava ensinando uma lição. E que lição é essa? É a lição, gente, veja só que coisa interessante, que a natureza minha de família, a minha natureza, ele é meu pai de família, ela me torna um servo, escuta o que eu vou te falar, um servo da vontade dele. Eu não posso tirar isso. Você entendeu o que eu falei agora? Quando Jesus disse, esses caras aqui, eles são minha mãe, eles são aqui meus irmãos. Jesus está dizendo, essa é a família de Deus, que tem como proposta servir a Deus. É a natureza. Você tem uma natureza, você é uma nova criatura, não tem jeito. Você pode se esconder onde for. Você pode ficar onde você quiser. Mas se você não estiver cumprindo o propósito da sua natureza, que é servir a Deus por natureza, não vai funcionar. A vida não anda, gente, não decola. Quantos cristãos eu gostaria de entrar na cabeça deles ou de repente falar, cara, acorda, cara, sai dessa lama jacaré no bom sentido, cara, eu te amo, cara, presta atenção. A tua natureza já está embutida a servir e servir à vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? E agora eu vou te dizer uma frase bem interessante. Quanto mais vivemos para nós mesmos e só pensamos em nós mesmos, mais frustrados e sem alegria nos tornamos. Porque esse não é o sentido da vida do qual Deus criou. Por transformação de natureza, Deus me transformou agora para ser um ser que serve, que doa a outros, servindo a Deus, à vontade dele, em congregação, estar num local. Aí nós vamos encontrar a plenitude da alegria, o prazer, é maravilhoso. O mundo não foi criado para girar ao nosso redor.
Ele não foi criado. E às vezes as pessoas vêm para a igreja achando que tudo tem que girar ao redor dela. Ah, não vou sair dessa igreja. A gente costuma brincar isso. Por quê? Essa igreja não tem amor. Porque ela está querendo receber algo ali dos outros. Mas ela mesma não quer amar as pessoas. Ela mesma não quer ter atenção. Não funciona, está errado. Então, por isso que a gente tem que ensinar tudo isso. Para compreender que nada está girando para me servir. Ao contrário, eu me apresento de consciência alta a respeito de quem eu sou como nova criatura, numa natureza, para servir a outros na minha congregação, aonde Deus me colocou, e eu já sei que eu estou servindo diretamente a Deus e Ele se agrada. Amém, queridos? Legal? Então, show de bola. No próximo vídeo nós vamos fazer uma oração por você. Eu tenho certeza que Deus vai colocar algo no teu espírito para que você de repente volte a se congregar, né? Porque essa é importante. Não fique aí largado em algum canto, tá certo? Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa aí um comentário que é importante pra gente.